Vamos para a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão. Quantos pães? Quantos, irmãos? Um pão. Fala para o irmão que está do seu lado aí, pegou um pão. É só um. Um pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem ou se reúnam para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí pessoalmente. Amém, irmãos? Hoje eu quero falar, é uma ocasião da ceia do Senhor. Nós vamos adorar a Deus e participar da Santa Ceia, da ceia do Senhor, uma ordenança que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. Existem duas ordenanças para a igreja: o batismo e a ceia do Senhor. Quando todos aqueles que confessam Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, se batizam nas águas para uma novidade de vida e participam da mesa. Então, a ceia é para os membros da igreja. A ceia é para os batizados nas águas, que participam do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Por isso, aqui nesta igreja de Corinto, eu vou falar um pouco aqui, de uma forma introdutória, desta igreja. É uma igreja abençoadíssima. Corinto era uma igreja, vamos dizer assim, cheio de dons do Espírito, a ponto de que todos profetizavam, todos falavam em línguas, todos eram assim, efusivos na sua adoração a Deus. Paulo chegou a dizer: olha, está meio bagunçado, está uma desordem. Então, quando um falar em línguas, o outro interpreta. Não havendo intérprete, fale sozinho, fale consigo mesmo, porque as línguas edificam a si próprio. Havendo intérprete, interprete para que Deus fale para a igreja. Então, e aí os outros ouçam. Quando um estiver falando, os outros ouçam. Então, Paulo foi ensinando esta igreja. Era uma igreja, embora cheia do Espírito, muito criança, muito infantil. Havia entre eles dissensões, grupos, facções. Uns se consideravam de Paulo. Ah, o meu pastor é Paulo. Outros diziam: não, o meu pastor é Apolo. Outros diziam: não, que homem nenhum, não é nem Paulo e nem Apolo, o meu pastor é Jesus. Então eles começavam, e aqueles que diziam que o pastor é Jesus eram os piores deles ainda, porque não recebiam autoridade, não respeitavam a autoridade. Então
Paulo, ele vai ensinar esta igreja que não deve ser assim, que esses grupos, não acontecesse isso. Por quê? Porque não teria a bênção de Deus. É na unidade, é na união da igreja que a bênção recai. Quando há esses grupos, essas divisões, meus irmãos, isso não é brecha, não, é portão aberto para o diabo agir no meio da igreja. Isso não é bom, a presença de Deus não se manifesta. Então, essa igreja estava acontecendo isso. Havia nesta igreja aqui muitas dúvidas acerca de casamentos. Pessoas que casavam com um, divorciava, casava com o outro, já acontecia isso naquela época. Então Paulo vai instruir esses irmãos, está tudo lá na carta de Corinto, o que é um casamento, o que é um divórcio diante da palavra de Deus, como se dá um novo casamento, o que acontece no matrimônio, está tudo ali na palavra do Senhor. E Paulo vai instruindo esta igreja, ensinando esta igreja. Esta igreja também, além de tantos outros problemas, havia um problema com relação à ceia. Na ceia, não era como hoje que nós fazemos aqui um cálice, um pãozinho. Era uma janta, era um jantar. As pessoas sentavam à mesa e era um banquete. As pessoas traziam o seu pote de arroz, a sua panela de feijão, farofa, carne, né? Trazia tanta coisa. Enquanto eu vou falando aqui, já vai, né, a água na boca, né? Vai. Farofinha, churrasco, e vinha suco, e fazia aquele jantar. O que acontecia? Os irmãos mais espertalhões chegavam antes e já ia comendo, não esperava os outros. E tinha gente que enchia o bucho, enchia a barriga, e os outros ia lá pegar, não tem mais. Porque o outro já rapou tudo, repetiu 2, 3, 4 vezes, e irmãos não haviam comido. E tudo isso era a ceia do Senhor, estava perdendo a espiritualidade da coisa, estava perdendo a real intenção da ceia, que era espiritual, estava se perdendo o real teor do encontro deles, que era se lembrar da morte e da ressurreição de Jesus. A morte de Jesus já estava distante, eles iam para comer mesmo. E Paulo vai dizer, vocês então estão tomando indignamente. Vocês estão fazendo a ceia de forma indigna. Não que vocês são indignos, mas vocês estão tomando indignamente. Vocês não estão discernindo o corpo de Jesus. Vocês não estão discernindo a razão pela qual nós estamos aqui. Então, quando vocês se reunirem, esperem uns pelos outros, e que vocês possam saber que vocês estão ali por causa da morte de Jesus. Quando vocês se reunirem, lembre-se, façam isto em memória do Senhor. Foi isso que eu ensinei para vocês. Paulo vai dizer em carta, foi isso que eu ensinei para vocês. E Paulo vai dizer, quem tem fome, come em casa. Come em casa, não vem comer na igreja. Está com fome, come em casa. Por quê? Porque a ceia não é para se empanturrar. A ceia é para você ter um discernimento, para você lembrar da morte de Jesus Cristo, para você ter uma comunhão com Deus. Então vocês estão tomando errado a ceia. Vocês não estão amando uns aos outros. Então Paulo reorganiza com relação à ceia do Senhor. E ele vai dizer, as outras coisas eu não falarei em carta, falarei quando estiver aí pessoalmente. E aí a gente não sabe quais são estas coisas que Paulo quis dizer para a igreja. Mas, explicando esse contexto das instruções do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, eu quero falar sobre a ceia. Todas as vezes que temos, irmãos, o privilégio de participarmos da ceia do Senhor na igreja, com os nossos irmãos, nós fazemos isso uma vez por mês, porque a ceia é a centralidade do Evangelho. Quando somos tentados a sair fora da palavra de Deus, a ceia nos convida a voltarmos. E quantas igrejas por aí que está ali a ceia,
não se prega sobre a cruz. Não se prega. A cruz passa de largo. O sacrifício de Jesus passa de largo. Essas igrejas tomam a ceia de forma religiosa. Não meditam na cruz. E a ceia é exatamente a volta para a centralidade. Ou não se perder que a pedra fundamental da igreja, ela é Jesus Cristo. É o Senhor. E sobre este fundamento não se põe a outro. Este está posto. E está posto uma vez por todas. Não se mude o fundamento da igreja. O fundamento da igreja não está em homens. O fundamento da igreja está em Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos para cumprir o propósito de nos salvar. E todo aquele que crê nisso será salvo. Então é um privilégio participarmos da ceia. A ceia é o culto mais importante da igreja. Ela é um culto mais importante do que congresso, do que outras conferências. Por isso, o membro da igreja, o crente, não pode faltar à ceia. Se ele faltar, só por doenças, só por enfermidade, porque não pode vir aqui. E se não pode vir aqui, comunica ao pastor, que o pastor leva a ceia para você. Ou o pastor, ou os diáconos, ou alguém instruído pelo pastor levará na sua casa, no leito da enfermidade ou no hospital. Não falte a ceia, porque a ceia é a comunhão. Imagine, irmãos, um pai e uma mãe, quando um dos filhos falta à mesa, ele sente. Pode ter 12 filhos, pode ter 20 filhos, pode ter quantos filhos forem, faltou um, o pai e a mãe sente. Por isso, o Senhor quer que todos assentem-se à mesa na igreja, na comunhão, na koinonia, porque é nesta união é que Deus ordena a bênção e a vida para sempre, como diz lá em Salmos. Então, quando nós temos o privilégio de participarmos da ceia do Senhor na igreja com os irmãos, nós temos 4 oportunidades maravilhosas. Eu quero falar aqui sobre os 4 olhares da ceia do Senhor. Os 4 olhares da ceia do Senhor. Nós temos 4 oportunidades maravilhosas. A primeira oportunidade maravilhosa é olhar para trás. Olhar para trás é olhar para o sacrifício de Jesus. É olhar para a cruz, que foi lá que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Olhar para trás, olhar para a cruz, como diz aqui, no versículo 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor o que também entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, disse: isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Memória é passado. Memória é olhar para trás. Façam isto em memória de mim. Olhe para a cruz. Olhe para o sacrifício de Jesus. Quando você estiver passando por dificuldades, olha para a cruz. Quando você achar que você está sendo injustiçado, olhe para a cruz. Quando você achar que você está sendo humilhado demais, olhe para a cruz. Quando você achar que você é indigno, que você não merece nada, realmente olhe para a cruz. Porque na cruz é o sacrifício de Jesus Cristo. Na cruz está o nosso valor para Deus. Na cruz está o nosso valor para Deus. Ele morreu por mim e por você. A Bíblia fala, queridos, que o sacrifício de Jesus, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, e no versículo 18 e 19, nos diz: não fostes resgatados da vossa vã maneira de viver com prata ou com ouro, mas vocês foram comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Quando você se achar para baixo, desanimado, triste,
abatido por alguma coisa, olha para a cruz, olha para trás, olha para o sacrifício de Jesus. Quando você pensar em pecar, olha para a cruz. Quando você pensar em ceder à tentação, olha para a cruz, porque Jesus não cedeu à tentação por nós. Não, ele resistiu, ele suportou toda a dor por nós. Ele suportou. E não foi pequena a tentação de Jesus. Desce daí se tu és o homem. Desce daí se tu és o Todo-Poderoso. Mostra agora. Se Jesus fosse orgulhoso, vaidoso, mas ele sabia a sua missão. Ele sabia o seu propósito. Ele sabia a sua identidade. Ele sabia por que ele veio aqui nesta terra. E Jesus ali naquela cruz suportou não apenas os pregos, não apenas as chibatas, não apenas a coroa de espinho, não apenas a cana que batia na sua cabeça, afundando os espinhos no seu crânio, não apenas o sangue escorrendo com as chicotadas, não apenas as humilhações, mas todos os nossos pecados seguraram Jesus naquela cruz. A minha ofensa, o meu pecado e o teu, ali ele suportou por nós. Olhe para a cruz. Eu vou sair da igreja, olhe para a cruz. Não fizeram isso para mim, olha para a cruz. Quando você olhar para a cruz, você não vai sair da igreja. Quando você olhar para a cruz, você vai conseguir andar a segunda milha. Quando você olhar para a cruz, você vai ver o amor de Deus. Quando você olhar para a cruz, para trás, você vai ver, olha, eu tenho valor para Deus. Eu tenho valor para Deus. A Bíblia diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Abra a sua Bíblia aí, ou coloque Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: olha aí a prova de Deus. Por que Deus prova o seu amor para nós? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. Eu me lembro uma vez que eu era novo convertido, eu pedi para Deus: Deus, fala comigo, eu não sei se o Senhor me ama. Olha que criancice, mas era a minha forma de pensar. Senhor, prova que o Senhor me ama. Se o Senhor falar comigo, seja um louvor, seja uma pregação, que o Senhor me ama. Ah, Pai, eu vou ficar tão feliz, porque eu acho que o Senhor não me ama. Ah, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, naquela noite eu me lembro que Ele falou comigo que Ele me amava. Mas não precisa. Olha para trás, olha para a cruz, a maior prova do amor de Deus. Não é porque Ele fala conosco ou que Ele faz algo por nós. É porque Ele morreu na cruz do Calvário por nossas vidas. E se nós estamos aqui hoje, participando do corpo e do sangue de Jesus, é porque Ele nos ama. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma maneira extraordinária, de uma maneira tal, que ofereceu, que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como nós somos difíceis em dar, né, irmãos? Nós somos difíceis em dar um abraço, nós somos difíceis em dar uma palavra, nós somos difíceis em oferecer, nós somos difíceis em dar. Gostamos de receber, mas dar, a mão trava. Não damos, mas Deus amou e deu o seu Filho único. Que maior bênção é esta? De Deus ter nos dado o seu Filho. Olhe para trás, olhe para a cruz. Mas há um segundo olhar também para a ceia. Quando eu tomo a ceia, eu olho para trás e vejo o sacrifício. O segundo olhar é um olhar para dentro de nós mesmos. O apóstolo Paulo fala, no versículo 27 ao 32, examine-se o homem, pois a si mesmo. Se nós examinássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados.
Nós não seríamos julgados se olhássemos para nós mesmos. E sabemos, tanto como pastor, como na minha profissão de psicólogo, vejo a dificuldade das pessoas de olhar para si mesmo. Olhar para si mesmo é um desafio. Tanto é que há um rosto aqui que eu não consigo ver. Eu vejo todos os rostos de vocês, mas há um aqui neste lugar que eu não consigo ver. Sabe qual? O meu mesmo. Para eu ver este rosto, eu preciso ir no espelho. Ou alguém me ajudar. Há um rosto aqui que você não consegue ver, o teu mesmo. Mas o Senhor está dizendo, vá ao espelho. Qual é o espelho? A palavra de Deus. Para que você se enxergue, para que você veja. Olhe para a palavra de Deus. Olhe para dentro de você mesmo. Quem olha para dentro de si não é julgado. Quem vai no espelho, se arruma, vê se não tem uma casquinha aqui, uma melequinha no nariz, ou um alface no dente, um feijão no dente. Quem vai no espelho e observa, não precisa o outro dizer. Porque você se cuidou, você foi ver. Vá para o joelho. Vá para a presença de Deus. Coloca aí o texto de Salmo 139, versículo 23 e 24. Salmo 139, versículo 23 e 24. Olha só. Sonda-me, Senhor. Será que você tem coragem de fazer esta oração? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, prova-me. Me prova, Senhor. Me põe em teste. Me põe à prova. Nós não queremos isso, né, irmãos? E conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Senhor, esquadrinha-me. Olhe para dentro de mim, mostra o meu caminho mau, mostra o que eu estou fazendo, como é gostoso apontar para os outros. A culpa é tua, a culpa é tua. Nós estamos assim porque você faz isso. Nós estamos nessa realidade porque você faz isso. Eu não quero mais a igreja porque as pessoas fizeram isso. Mas olha para dentro de você. Eu estou a ponto de colocar uma placa lá na porta da igreja. Proibido pessoas perfeitas entrarem. Quem é perfeito fica lá de fora. Aqui é lugar de gente imperfeita. Aqui é lugar de pecadores arrependidos no sangue de Jesus Cristo. Prova-me, Senhor. Olha para mim. Vê se há algum caminho. Então a ceia me convida a olhar para dentro de mim. Será que eu estou dando testemunho de crente? Será que eu estou, como eu tenho servido a Deus? Como que eu tenho servido a Deus? Como que é o meu testemunho? Então, frente à cruz, você olha para você mesmo. De frente da cruz, você olha para você mesmo. Eu estou segurando Jesus nessa cruz. Jesus morreu por causa dos meus pecados. Não foram os romanos que o crucificaram, mas eu o crucifiquei. Olha para o meu coração, trata o meu coração. Trata a minha vida. Eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor. O terceiro olhar diante da ceia é o olhar para frente. A ceia me convida a olhar para trás, para a cruz. A ceia me convida a olhar para dentro de mim mesmo. E a ceia me convida a olhar para frente, até que Ele venha. Até que Ele venha. Nós precisamos fazer isso olhando para o futuro, para sempre, com esperança. E Ele virá, irmãos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Como que a igreja está
se preparando. A igreja é considerada como o quê? Uma noiva. A noiva, ela vem para o altar para casar, ela vem de qualquer jeito, irmãos. Ela vem de qualquer jeito, ela está limpando a casa. Ah, está no horário de eu casar, vamos lá, vou lá casar. É assim? A noiva se prepara. A noiva se embeleza. A noiva tem o dia da noiva. Ela passa, né, por todas as etapas, o dia inteiro. Eu me lembro quando eu casei, a Poliana ficou um dia inteiro no salão. Meu Deus, eu fui rapidinho. 1 hora eu estava em casa, eu lembro até que tinha 22 anos. Eu estava lá, conversei com os amigos. Aí hoje é meu casamento. Aí deu 5 horas, eu fui para casa, tomei um banho, fui para a igreja. Mas ela ficou desde cedo, né? Porque a noiva tem maquiagem, tem um vestido, né? Ela se prepara. A noiva não vai de qualquer jeito. Ela está no mercado fazendo compras. Ah, meu casamento hoje, vamos lá, da roupa que está. Não é assim. Ela se prepara. E a igreja, que é a noiva, não está se preparando para a vinda do noivo? A noiva não está se adornando, não está ansiosa pelo casamento com o noivo? A noiva parece que quer prolongar o casamento. Não, Jesus, não vem hoje não, hein, Jesus? Misericórdia. A noiva parece que está distanciando do noivo. Quando a noiva está distanciando do noivo, isso é um mau sinal. Parece que ela está indo com, como é que fala os antigos, né? Está indo para o altar, está indo obrigada, está indo puxada pelo cabresto, porque não gosta do noivo. Não é assim. A noiva se prepara, a noiva olha para frente, com esperança. Eu vou me encontrar com meu noivo, eu vou estar junto com meu noivo. E Jesus é o noivo e Ele virá buscar a sua igreja. Você está se preparando? Você está preparada para o dia do casamento? Você está ataviada? Você está maquiada? Você está preparada? Não com adornos humanos, não com tranças nos cabelos ou maquiagem humana, mas embelezada com o Espírito Santo, com o fruto do Espírito Santo, para a encontrada do noivo, e que nós possamos dizer com alegria: Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque eu quero me encontrar com o Senhor nos ares. A igreja será arrebatada. Quando eu olho para a cruz, eu vejo uma viva esperança, até que Ele venha. Eu vou anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. E por último, para onde eu olho? Eu olho para trás, eu olho para mim mesmo, para dentro de mim, eu olho para frente e eu olho para o lado. Eu olho para os meus irmãos da fé, não para julgá-los, não para condená-los, não para apontar o dedo nas suas fraquezas, mas eu olho para os meus irmãos, porque entendo que nós somos uma grande família, que o Senhor partiu um pão só, não tem um outro pão, não tem o meu pão e o teu pão. Nós participamos do mesmo pão. O pedaço que você come, que você vai comer agora, ele faz parte do mesmo pão. É o corpo de Jesus. É na unidade. Não tem melhor, não tem um melhor que o outro. Somos irmãos em Cristo. E participamos de uma grande família. E é por meio desse sacrifício é que nos tornamos um. É por meio deste sacrifício é que nos tornamos um só na presença do Senhor, em nome de Jesus. Por isso, olhe para o lado, considerando o seu irmão como irmão da fé, que você precisa dele e que ele precisa de você, que você ora por ele e que ele ora por você, que ele não é melhor do que você e nem pior do que você. Nós pertencemos a Jesus, nós somos um único corpo
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu concluo dizendo: todas as vezes que participamos da ceia do Senhor na igreja, com os nossos irmãos, nós temos 4 oportunidades maravilhosas de olhar para trás, olhar para a cruz, de olhar para nós mesmos. Você tem olhado para você mesmo? Você tem feito um autoexame da sua vida? De olhar para frente com esperança, Jesus vai nos buscar e a qualquer momento. E de olhar para os meus irmãos com compaixão e amor. A cruz mostra isso. Eu quero perguntar se existe alguém nesta noite que ouviu o Evangelho. Você que veio ver o batismo, você ouviu esta palavra, esta pregação, você que ouviu o Evangelho e nesta noite, você quer se render a este amor de Deus, a este amor de Cristo por você, e você quer entregar a sua vida para Jesus Cristo, faça isso hoje, faça isto agora. Eu quero convidar você, eu quero orar por você. Se existe alguém nesta noite que deseja render a sua vida para Jesus e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, e a partir de hoje se render a este amor, você sabe que o mundo não te ama, você sabe que os prazeres do mundo não te satisfazem, você sabe disso. Você sabe que no mundo o inimigo tem muitas vezes te escravizado e você não tem alegria. A alegria verdadeira é em Jesus. Você pode se render a este amor de Jesus Cristo na sua vida agora. Basta você levantar a sua mão e eu vou orar pela sua vida em nome de Jesus Cristo. Existe alguém nesta noite? Existe alguém que deseja aceitar Jesus como seu Senhor e o seu Salvador? Existe alguém nesta noite que ouviu esta palavra e diz: eu quero me render a este amor, eu quero aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Existe alguém? Tem uma primeira pessoa aqui que quer voltar para os caminhos. Fica aqui com ela, virada aqui para mim. Fica aqui, virada aqui para mim. Existe uma segunda pessoa para Jesus? Abraça. Existe uma segunda pessoa para Jesus Cristo? Você hoje quer aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Você ouviu esta palavra e diz: eu quero me render a este amor, porque Jesus morreu por mim. Você sabe que foi por você. Você quer aceitar Jesus? Eu não estou dizendo para você aceitar uma religião, não. Eu estou falando de Jesus. Ele é maior que religião, Ele é maior do que esta igreja, é Jesus. Eu não estou dizendo para você fazer parte desta igreja, eu estou dizendo para você aceitar Jesus, você se render a este amor. Você ouviu esta palavra, você deseja, levante assim a sua mão. Talvez você nunca fez isso, você já frequenta a igreja há muito tempo, ou alguns meses, mas você nunca tomou essa decisão. Existe uma segunda pessoa aqui, glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Levante a sua mão, eu quero orar por você, em nome de Jesus. O Ministério de Louvor vai cantar, e enquanto eles cantam, Deus vai ministrar o teu coração, e você vai se render a este amor nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Aleluia.